Olá, eu sou Rodrigo Pocente, gestor do Fundo Fator Verità. Hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos do mês de janeiro em relação ao fundo. Então, vamos começar aqui falando das alocações do mês. Esse mês a gente alocou em 2 CRIs, sendo um deles um CRI da MRV de Prosoluto, no volume de 20 milhões de reais, e o outro da Entre Serras, uma loteadora do interior aqui de São Paulo, de Santa Isabel, também no volume de aproximadamente 20 milhões de reais. Ambos os CRIs com boas taxas e boas garantias. No caso da MRV, a gente está falando de um CDI mais 3, e no caso do CRI Entre Serras, estamos falando de IPCA mais 12, operações com boas estruturas de garantia. Além disso, a gente finalizou o mês com 57 milhões de caixa, lembrando que uma parte desse caixa ainda é um recurso de compromissada que a gente tomou e está destinado para novas alocações que a gente vai fazer aí ao longo do mês de fevereiro e março. Hoje a gente chega aí ao patamar de 119 mil cotistas, uma quantidade crescente de cotistas entrando no fundo, fato que deixa a gente muito contente. E falando aqui um pouquinho de rentabilidade, o fundo a gente conseguiu gerar mais uma vez uma rentabilidade elevada, aí no patamar de R$1 para esse mês, o que gera no acumulado aí do ano algo em torno de 15% em termos nominais. Sobre o desempenho do fundo, as cotas vêm sofrendo ainda um pouco de perda do seu preço, basicamente por conta da volatilidade das NTNBs e dos títulos públicos, aí com a dificuldade de percepção de diminuição de inflação e, consequentemente, de taxa de juros, né? A gente tem essa correlação muito direta entre taxa de juros dos títulos públicos e o valor das cotas patrimoniais e cotas a mercado dos fundos imobiliários. Então, a gente segue em compasso de espera para quando a gente tiver uma definição e esse ciclo de queda de taxa de juros finalmente chegue para que os fundos possam reagir um pouquinho mais. Em relação à liquidez do fundo, a gente atingiu aí o patamar de quase 50 milhões esse mês. O mês de janeiro geralmente é um mês um pouco mais calmo, com menos volume, então a gente acabou tendo um reflexo disso. E a gente acredita que os próximos meses a gente vai continuar no patamar entre 50 e 60 milhões que a gente veio observando nos últimos meses, depois da contratação do Market Maker. Aqui, só mais uma vez, enfatizando o nosso nível de diversificação, a gente tem uma diversificação muito grande dentro do Verità, tanto em securitizadoras quanto em setores dos devedores que a gente opera. Apesar de sermos um fundo imobiliário, comprarmos CRIs, a gente pode sim ter devedores de segmentos diferentes da economia. E apesar de ser um fundo imobiliário, a gente obviamente tem uma concentração maior no setor de construção civil, mas ainda assim é pequena perto do todo, a gente está falando aí por volta de 23%. Em relação aos indexadores, continuamos majoritariamente alocados em IPCA, a gente vem buscando aí alguma alocação em CDI, porém uma alocação marginal, uma alocação oportunística. A gente entende que o CDI, em algum momento que o ciclo de queda de taxa de juros volte a acontecer, a gente pretende ter, então, uma alocação em CDI um pouco mais curta. Então, a alocação primordialmente em IPCA, a gente compra operações mais longas, e operações em CDI a gente compra operações mais curtas, para que no momento de queda de taxa de juros a gente já esteja saindo desse risco, desse indexador. Aqui é um slide novo, é uma apresentação nova que a gente tem mostrado. Isso daqui indica o seguinte: a taxa média dos CRIs, a barra laranja é a barra que mostra qual que é a rentabilidade média de aquisição, ou seja, os valores que a gente adquiriu, as taxas que a gente adquiriu dos ativos que estão na carteira. Porém, com esse aumento de taxa de juros e queda das cotas, tanto patrimoniais quanto a mercado do fundo, uma vez que você compra a cota com algum desconto, essa rentabilidade, obviamente, tende a ser maior. A rentabilidade é a mesma por um valor de cota, que se é menor, a rentabilidade, obviamente, tende a ser maior. Então, a gente quis mostrar aqui um pouquinho dessa diferença entre o que foi a taxa de compra desses ativos e o que hoje,
pela cota patrimonial, pela MTM, pela marcação ao mercado, o que hoje essas cotas, esses rendimentos estão valendo. Tá? Então, a barra laranja é a taxa de aquisição e a barra azul é a taxa de MTM, de marcação ao mercado. Então, observa que, no caso de IPCA, a nossa taxa aí a mercado já ultrapassa os 8,5%, CDI não tem tanta essa variação, IGPM é um pedaço pequeno da carteira, somente 2% da carteira a gente tem IGPM, mas aí já ultrapassa os 10%, e GPDI também é uma operação muito pequena, já ultrapassa os 7%. O reflexo disso, a gente fez aqui uma planilha, um slide mostrando um pouquinho dessa sensibilidade de retorno, de dividend yield, sobre o retorno da cota comprada a mercado nessas condições, tá? Então, quando a gente observa ali um preço a mercado ali variando de R$ 87,00 até R$ 93,00, a gente vê ao lado qual que seria a rentabilidade da carteira de acordo com aquele valor que você tem comprado a cota. Como a cota tem variado mais ou menos nesses patamares, a gente quis mostrar que hoje é uma grande oportunidade você entrar comprando Veritá a esses níveis de valor aí de cota a mercado, tá? Você vai ter retornos expressivos com uma carteira muito diversificada, uma carteira muito mais high grade do que a média. A gente tem uma tese entre high yield e high grade, mas a gente tem pesado mais a mão no high grade nesse momento para absorver, para conseguir absorver essas novas oportunidades que têm aparecido aí com taxas de juros mais elevadas, tá? Falando um pouquinho sobre mercado e tendência, a gente ainda verifica aí uma volatilidade dos títulos públicos em relação à responsabilidade fiscal do governo. A gente ainda está aguardando aí uma definição para ter alguma previsibilidade se a taxa de juros volta a cair ainda no meio do ano, ainda mais para o final do ano, ou talvez somente para o ano que vem. Então é algo que a gente aí está em compasso de espera para avaliar como que isso vai se comportar. No paralelo, tivemos aí o evento das lojas americanas. Infelizmente, é um evento aí que é bem pesado e bem volumoso, que impactou bastante o mercado, tanto o mercado de equities quanto o mercado de renda fixa. O impacto que acontece basicamente para o mercado de renda fixa é que com as americanas deixando de pagar seus passivos, elas fazendo, né, criando aí eventuais defaults, os fundos de investimento que detêm dívidas, basicamente debêntures americanas, começam a sofrer resgates, têm que fazer liquidez, e essa liquidez que eles fazem acaba gerando uma volatilidade no preço de todos os ativos. Isso, por um lado, é muito ruim, a gente cria um cenário de estresse, de crédito, porém, por outro lado, acaba aparecendo oportunidades que a gente está de olho e a gente tem absorvido aí e observado algumas oportunidades que a gente vai fazer frente aí em breve. No mais, todo esse movimento também reflete na variação da nossa cota patrimonial, que é mais um ponto que a gente gostaria de deixar muito claro para o cotista. A nossa cota patrimonial vem diminuindo, mas por conta de marcação a mercado. Tá? A gente não tem default, a gente não tem perdas dentro da carteira relevantes a ponto de mexer no preço da nossa cota patrimonial. Então, uma vez que a gente tem um aumento de taxa de juros e o nosso papel continua com a mesma taxa, né, a gente não muda a taxa porque a taxa de juros aumentou, o nosso papel na marcação ao mercado passa a valer menos. E isso, obviamente, derruba parcialmente aí a nossa cota patrimonial. Então, só mais uma vez para deixar tranquilo, esse é o motivo pelo qual a nossa cota patrimonial vem caindo, e uma vez que a taxa de juros volte a ter uma expectativa de queda, a gente vai ver a nossa cota patrimonial subindo, consequentemente, também a cota a mercado. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.